Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal Marco 10 Clássico. Se você ainda não é inscrito ou está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like também, compartilhar o vídeo com seus amigos e comentar por aqui para a gente fomentar essa discussão. Ontem o Corinthians empatou com a equipe do Palmeiras pelo placar de 1-1 no Allianz Parque e algumas novidades foram muito interessantes. Muito se falou sobre a evolução do Corinthians nesse jogo, em relação aos últimos jogos do Silvinho, em relação ao que havia sido o final da passagem do Mancini, mas eu destaco, sobretudo, a evolução do comportamento tático do Corinthians de ontem em comparação aos últimos derbys, aos últimos jogos contra o Palmeiras. Um dado já, cara, de estudo sobre isso. Você se lembra quando tinha sido o último jogo, tirando o jogo da fase de grupos do Paulista desse ano, que foi aquele polo aquático na Neoquímica Arena, lá primeiro polo aquático da história de Itaquera, foi disputado lá na Neoquímica Arena. Nesse jogo foi 2-2, um jogo maluco, todo mundo escorregando, a bola prendendo no gramado. Esquece esse jogo. E detalhe que era o sub-17 do Palmeiras. Tirando esse jogo, lá desse ano 2021, você se lembra qual tinha sido o último jogo em que o Corinthians marcou gol com bola rolando contra o Palmeiras? 3 anos atrás. Há 3 anos, ou se preferir, 13 derbys depois, o Corinthians voltou a marcar um gol de bola rolando contra o Palmeiras. Havia sido naquele 1-0 pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2018. De lá para cá, vitórias dos dois lados, prevalecendo vitórias do Palmeiras. E detalhe, só um detalhe para fechar, ainda era o Carille naquele momento. Era a primeira passagem do Carille pelo Corinthians, esse de 2018. E depois disso, derbys e mais derbys, muitos 1-0, muitos 1-1, mas só gols do Corinthians de bola parada, de novo, com exceção desse do primeiro turno da fase de grupos do Campeonato Paulista esse ano, que foi completamente atípico, com polo aquático em Itaquera. Os outros todos só gols de bola parada do Corinthians. E o gol de bola rolando foi muito interessante, porque também lembra um pouco o último gol de bola rolando que a gente tinha feito lá em 2018. Infiltração dos volantes. Naquele gol lá que o Corinthians fez, foi um gol do Rodriguinho, com uma infiltração do Maicon, naquele momento pelo lado esquerdo do campo. Uma infiltração que ele faz num passe de profundidade do Jadson, o Maicon cruza a bola e o Rodriguinho faz o gol. 1-0 para o Corinthians foi aquele jogo. A parte da questão do gol em si, que foi uma construção muito interessante da jogada, e eu até recomendo o vídeo que o Pedro Ferri fez para o SCCP Scouts lá no Instagram, que explica bem os conceitos táticos no decorrer da jogada, né? Uma jogada que começa nos pés do Cássio, muito interessante inclusive. O Rony, por exemplo, ele aparece na jogada lá na base, é ele quem recebe o primeiro passe do Cássio ali e já aciona o Fagner, e aparece lá dentro da área praticamente, dando aquele passe de ruptura para o Gustavo Mosquito, aquele passe em profundidade, passe em diagonal, e o Gustavo Mosquito fazendo aquele cruzamento para o Gabriel. Box to box. A gente sempre falava sobre isso, né? Sobre a importância, o quão importante era o Rony e o Gabriel atuarem como box to box nesse time do Corinthians para que essa plataforma de 4-3-3 do Silvinho funcionasse. Ontem, destaques aqui agora individuais. Cantilho, dono do meio-campo. Dono do meio-campo. Eu sempre critiquei muito as atuações do Cantilho contra times grandes, nos duelos pesados. Eu dizia que ele se sobressaía muito nos duelos contra times pequenos, que tinham dificuldade de marcá-lo, mas quando você encaixava a marcação em cima dele ali como segundo homem, era muito fácil, e contra o Palmeiras, por exemplo, ele nunca tinha feito uma boa partida até ontem. Ontem ele fez um jogo extraordinário. Extraordinário. Dominou as ações do meio-campo. Era toda hora um cara que dava os passes para clarear as jogadas, possibilitava a bola chegar ao Luan, que ontem foi bem também, recuando mais a base das jogadas, a Rony e Gabriel e aos laterais com qualidade, confiança para exercer passe de ruptura, confiança para exercer as inversões, que ontem mais uma vez funcionaram muito bem, especialmente para o nosso lado direito, mas também para o nosso lado esquerdo. Confiança e qualidade extraordinária para dar passe de profundidade para o Mosquito. Então, assim, foi o dono do jogo, o Cantilho. Outros destaques, muito sobre Mosquito, Gabriel e Rony. Ontem o Corinthians não ficou tocando aquela bola em U, né?
Muita gente falou sobre isso do jogo contra o Atlético Goianiense, que o Corinthians tinha dificuldade de ocupar o setor da intermediária do Atlético e a bola ficava rodando em U, né? Quer dizer, passava do lateral esquerdo para os volantes, para os laterais direitos, mas não tinha aquele preenchimento no centro do gramado. O Corinthians não conseguia tocar na bola por ali. E ontem conseguiu muito bem porque Rony e Gabriel avançaram e o timing do avanço desses dois vai melhorando. Isso é fundamental. Né? Eu sempre tenho dito aqui, e digo lá no SCCP Scouts também, esse mecanismo de infiltração do segundo volante, ele depende muito mais do coletivo do que das características individuais do jogador que deve exercer aquela função. Né? Muitos vão dizer, o Rony e o Gabriel são limitados tecnicamente, não tem condição de fazer essa função. Eu discordo frontalmente dessa análise. Ontem o Gabriel, tecnicamente, inclusive, fez um jogo muito bom. O Rony é quem dá o passe de ruptura e atua como box-to-box no lance do gol, porque ele recebe a bola lá na área do Corinthians, praticamente, e vai dar o passe de ruptura para o Mosquito lá na área do Palmeiras. E assim, é que o encaixe coletivo para que esses caras consigam render dessa forma precisa existir. E esse encaixe só vai existir se o Silvinho der sequência. Eu tô amando a teimosia do Silvinho. Amando. Muita gente tem criticado que, por exemplo, nos jogos anteriores, o Corinthians precisando do resultado, 45 minutos, o time não conseguia e ele voltava com o mesmo time para o segundo tempo. Esse tipo de teimosia eu acho essencial para o desenvolvimento de uma equipe de futebol. E a gente estava acostumado recentemente a treinadores que mudavam o time constantemente e não fechavam um time titular, né? Também porque não encontravam um time titular que conseguisse ser competitivo contra equipes do porte do Palmeiras. Há quanto tempo o Corinthians não equilibrava de fato as ações de um jogo contra o Palmeiras como equilibrou ontem, sendo inclusive melhor na partida a maior parte do tempo, né? Então, quer dizer, essa formação tida como ideal titular pelo Silvinho, ela de fato conseguiu competir de igual para igual com um dos melhores elencos do país. E ela deve receber sequência. Eu já tinha dito aqui antes e repito de novo. Gabriel, Rony e Cantilho, essa trinca de volantes é o melhor que nós temos do começo do Silvinho até agora. A insistência, apesar das críticas dos tuiteiros, apesar das críticas dos jornalistas a essa trinca, é a melhor notícia que nós temos até agora e o jogo de ontem provou isso. Dito tudo isso, ainda é muito cedo para empolgar, gente. Muito cedo, tem muito campeonato pela frente. O Corinthians foi um time muito interessante contra um adversário que é mais forte do que ele, ou seja, a responsabilidade do jogo de ontem estava toda nas costas alviverdes. Vamos ver como o Corinthians se sai com essa formatação mais entrosado contra equipes menores. Por exemplo, daqui a pouco a gente vai voltar a pegar um Juventude, um Cuiabá. Vamos ver como é que ela se sai. O resultado até agora é interessante. E aí, você, o que você achou dessa equipe do Silvinho de ontem contra o Palmeiras e do Clássico em si? Mande seu comentário aqui, um grande abraço e até a próxima.